Nós prometemos e trouxemos para você, Dr. Rubens Reisek Júnior, que é o secretário dos Negócios Jurídicos da maior prefeitura do Brasil, a Prefeitura de São Paulo. Obrigado, Dr. Rubens, por atender o nosso convite. Eu que agradeço, doutor Nalini. Muito obrigado, é uma Então, honra. a honra é nossa, porque o Dr. Rubens tem uma trajetória muito bonita, uma carreira, e eu gosto muito dessa parte da tutela ambiental, que ele é um especialista. E eu gostaria que ele contasse um pouquinho para vocês como é que foi, como é que ele se endereçou para essa área, como é que foram os estudos. Conta o que quiser aí da sua vida. Muito obrigado. É uma honra estar aqui contigo, de quem eu sou admirador de muita longa data. Recíproca verdadeira. Muito obrigado. Mas eu sou advogado, né? Sou formado, eu tenho uma formação complementar, porque eu fiz ao mesmo tempo a Faculdade de Direito, lá do Largo São Francisco, e fiz a administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Opa! E eu sempre fiquei meio dividido para lá, para cá. Na Getúlio Vargas eu acabei me especializando numa coisa interessante, né? Porque é a especialização do diploma, que é produção, administração da produção, né? Que é uma coisa muito a ver com engenharia econômica, e no direito empresarial. E no fim, ao longo da minha carreira como advogado, eu acabei me apaixonando pelo direito público, pelo direito Estado, pelo direito administrativo, pelo direito constitucional, e acabei fazendo meu mestrado, meu doutoramento na área de constitucional. E o seu amor pela ecologia, pelo meio ambiente, como é que começou isso? O senhor sabe que isso é uma coisa muito interessante. Termina a minha missão na controladoria lá do Estado, né, a corregedoria do Estado de São Paulo, e o Bruno Covas, que hoje é o nosso prefeito, ele assume a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E ele me convida para ser o secretário adjunto do meio ambiente. A verdade, né, vamos ser sinceros, é que eu não tinha familiaridade com o tema quando ele me convidou. E na época eu até disse, Bruno, olha, talvez fosse o caso de você convidar alguém que conheça o tema, né, que seja um especialista, tal. Ele falou, não, eu preciso aqui, antes de tudo, de um gestor. Eu preciso de um gestor, porque isso daqui, quanto ao mérito, nós vamos aprender juntos, né? Porque o Bruno também tinha muito mais familiaridade do que eu, mas ele também não era um ecologista, né? Mas a gente precisa, já percebi aqui que o problema é muito a gestão é confusa, é atormentada. Por exemplo, o relacionamento com o Ministério Público era muito atormentado, porque a gente não sabia da resposta para o Ministério Público. As pessoas tinham receio, não entendiam como é que os órgãos de Estado funcionavam. Então, aí eu passei a trabalhar com o Bruno na Secretaria do Meio Ambiente, e eu me lembro que lá eu tive pessoas maravilhosas que me ensinaram muito, mas uma especial eu faço questão de citar aqui, que é o professor Paulo Nogueira Neto. E o professor Paulo Nogueira Neto, ele me adotou a mim e ao Bruno Covas. Nós íamos na casa dele, ele ia lá, com muita frequência, com uma paciência, com uma dedicação. E o professor, ele me ensinou 3 coisas que eu nunca vou esquecer. A primeira, ele disse o seguinte: olha, essa experiência sua aqui na gestão ambiental vai mudar a sua vida. Você vai passar a ver o mundo diferente. E ele tinha razão. É verdade. Passou um tempo, ele tinha razão. A segunda, que me marcou muito, ele disse, olha, gestão ambiental, o teu horizonte não é 10 anos, não é 20, não é 50, é de 1000 anos. De 1000 anos. Olhe, não é 100 anos para frente, olhe 1000 anos para frente, 1000 anos. Aquilo me marcou muito. E a terceira, ele disse o seguinte, e essa então, gestão ambiental, se dedicar às questões ambientais, é um exercício de amor ao próximo. Estas 3 coisas, essas 3 lições do professor Paulo Nogueira Neto, a mim e ao Bruno Covas, nos fizeram ter uma grande paixão pela temática ambiental, e aí nós fomos estudar, e agora a gente até entende um pouquinho, né? E na época foi um trabalho muito exitoso na área de gestão. Nós realmente conseguimos, né? Uma das coisas que eu gosto muito que o Bruno Covas fez lá, e eu acho que tem muito a ver
também com um apoio que nós tivemos da Arisp à época, que é a questão de implantar a conciliação dos conflitos ambientais. Nós tivemos a ajuda do Tribunal de Justiça, o Corregedor-Geral de Justiça era Vossa Excelência, que nos ajudou imensamente na época, o senhor nem lembra, mas nos ajudou muito. E nós implantamos, com o apoio da Escola Paulista de Magistratura, nós qualificamos servidores da Secretaria do Meio Ambiente e da Polícia Ambiental para, em vez de sair autuando com um pouco enfim, um pouco de rigidez ou rudeza, nós mudamos um pouco o sistema e nós passamos a convidar, então, o autuado a uma sessão de conciliação. E a surpresa, doutor Nalini, que foi muito bacana e exitosa, é que boa parte das pessoas do campo, principalmente, ou mesmo aqui das cidades, das periferias, não tinham a mínima ideia de que sua conduta estava errada. Então essas pessoas sofriam, muitas vezes, eram parte de inquéritos policiais, às vezes eram denunciadas por crime ambiental, sofriam multas altíssimas, que às vezes inviabilizavam eles próprios o seu negócio, e não tinha a mínima ideia com que a conduta... perplexidade, atônitos, né? Até porque a legislação ambiental no Brasil ainda é muito confusa e complexa, e ela merece uma profilaxia, uma sistematização melhor. Nós temos excesso de norma e essa educação ambiental, que deveria assim, ser transversal, formal e informal, ela é um pouco negligenciada. Negligenciada. No caso da legislação ambiental, nós temos um fenômeno que é muito brasileiro, né? Porque tem uma parte dela que é competência comum. E quando é competência comum, você tem uma sobreposição de normas estaduais, municipais e federais. E muita norma de regulamento, porque a lei ela é genérica, né? Ela não é muito específica. Ela impele a produção de muitas normas de regulamento para detalhar os procedimentos. O regulamento, pela própria lei, ele é delegado à esfera infralegal. Né? E aí, com competência comum, você tem um emaranhado insuportável. E nós aprendemos na escola que o princípio da democracia é você não pode alegar o desconhecimento da lei. Mas no caso da legislação ambiental, ninguém entende da lei, nem o juiz, nem o promotor, às vezes. Claro. Então, porque é muito... E é sofisticada também, né? Então, às vezes, edita-se uma lei para a Escandinávia, né, para aplicar aqui no Itacoaquecetuba, ou na Itapevi, que são cidades com problemas muito grandes, né? Mas lá nós conseguimos fazer bastante coisa. Nós criamos... talvez a última grande unidade de conservação do estado de São Paulo foi criada pelo Bruno Covas, na gestão dele, que é o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, que é uma área de quase 40 mil hectares de Mata Atlântica preservada. Criamos muitas reservas ecológicas e outras áreas de proteção ambiental, sempre em diálogo com a comunidade, porque você não pode fazer a comunidade ter ódio da unidade de conservação, porque isso é o caminho das invasões, das queimadas. Então você tem que fazer esse diálogo, essa educação ambiental transversal que o senhor se referiu. Foi muito boa a experiência. Na área de licenciamento nós facilitamos. A gente entregou lá a Secretaria do Meio Ambiente com 35 mil licenciamentos ano, sendo que a grande maioria nós conseguimos fazer online, porque eram de pequeniníssimo impacto, e nós conseguimos então concentrar a força de trabalho mais para os licenciamentos de médio e alto impacto, que são os que realmente causam, são mais complexos e podem causar problemas. Foi muito boa experiência. O Bruno acabou antecipadamente saindo da Secretaria do Meio Ambiente, e o governador Alckmin, na época, fez aí o gesto de me nomear secretário, então eu cumpri um ano como secretário estadual do Meio Ambiente também. Sabe que isso vem a fazer com que uma observação que eu sempre faço desde 1988,
né? A solução que o Constituinte deu àqueles antigos cartórios, né? Eram cartórios por sucessão hereditária, era uma benesse do imperador, depois um favor do presidente da República para alguns amigos, e o Constituinte teve a coragem de transformar isso numa delegação de um serviço estatal, né? Entrega-se para um titular que é concursado pelo Poder Judiciário, que também fica responsável pela fiscalização, e o Estado não põe mais um centavo numa atividade que é sustentada pelo trabalho do seu titular, do delegatário. Se isso tivesse sido feito com outros setores, eu penso na educação principalmente, pela minha dolorosa experiência na secretaria, nós estaríamos numa outra situação. Sim. Está tudo errado. Então, eu sempre pensei que nós deveríamos passar mais atribuições, principalmente do Estado juiz, né, para as delegações extrajudiciais, porque no momento que elas passaram a ser administradas em caráter privado, elas deslancharam a informatização, o uso das tecnologias, a eficiência, não é? Até porque, doutor Nalini, tem uma certa concorrência, né? Sim. No fundo, bom, eu não sou um liberal, mas algumas lições do liberalismo clássico, elas são reais, assim como algumas lições do socialismo também são reais. Mas uma delas é que o que faz o público, o cliente, o tomador de serviço ser melhor tratado de forma sustentável é a concorrência. Sim. É a concorrência. A acomodação torna os serviços ruins. Sim. Então tudo que é um monopólio, mesmo que do Estado, tende a não melhorar. Sim. O judiciário. O judiciário tem dificuldade, tem melhorado, etc., mas o judiciário é um monopólio. Né? Então, os cartórios judiciais são um monopólio. Então, a polícia é um monopólio. Lógico, eu estou falando em tese, né? Não estou falando de privatizar a polícia nem o judiciário, pelo amor de Deus. Mas veja na educação. Né? Na educação, ou mesmo na assistência social, como aconteceu com os cartórios extrajudiciais, né? Hoje, eu vou protestar um título, eu posso ir no Zé, no Antônio e no João. Se eu for no Zé e for maltratado, eu vou no Antônio. E se eu não gostar do Antônio, eu vou no João. Então há também uma atenção desses serviços em captar o tomador de serviço. E também o julgo do judiciário é muito pesado, porque o judiciário fica ali de sobreaviso, recebe todas as denúncias, apura com muito rigor e sempre ameaça a perda da delegação. E tem ocorrido perda de delegação, e é o que menos o delegatário quer, né? Mas o registro de imóveis, principalmente, ele tem uma grande intimidade com a administração pública, né? Na prefeitura, vejam essa necessidade que nós temos de ter o cadastro da prefeitura afinado com as matrículas do registro de imóveis, né? Então, o senhor tem essa experiência de que há uma intimidade e está melhorando esse relacionamento? Olha, na verdade, essa instituição aqui, a Arisp, né? Ela tem tradição já há muito tempo de uma política de diálogo, né? É uma instituição muito agradável de dialogar com a Arisp, sempre foi, né? Eu acho que, sim, esses diálogos, sobretudo com a integração de sistemas, né? Eles sempre procuram ocorrer, eles vêm melhorando, mas há espaço para a gente intensificar isso, sabe, doutor Nalini? De fato, a parte de registro de imóveis, né, tem muitos detalhes que dependem da prefeitura, da prefeitura certificar, testar e etc., né? E isso a gente tem melhorado, acho que tem melhorado, sobretudo pela informatização que foi feita, um trabalho que o senhor também tem muito do seu dedo, né, na Corregedoria Geral de Justiça, né? E da Arisp, né? A Arisp, ela faz um trabalho muito bonito de qualificação dos cartórios, dos registros de imóvel e de
integração num sistema informatizado, né? Mas uma outra perspectiva, doutor Rubens, que eu acho que a Arisp e a Prefeitura de São Paulo podem dar um grande passo, que seria até exemplo para o Brasil, é a questão da regularização fundiária. Sem dúvida. A regularização fundiária, o senhor é testemunha de que nós tentamos no judiciário acelerar, flexibilizar. Eu me lembro, quando eu era corregedor, que eu tranquei os principais parceiros numa sala e falei, só saem daqui depois que chegar um acordo. Né? E saiu um provimento que foi muito bom. Mas hoje há excesso de legislação, mas também é uma responsabilidade difusa. Né? Eu acho que se nós conversássemos e a municipalidade encarregasse assim, informalmente os 18 registradores de imóveis de São Paulo para serem os operadores, né, dessa verdadeira cruzada, seria muito bom. Porque a regularização fundiária não é uma questão registral, não é uma questão formal, jurídica, é uma questão de cidadania, né? Hoje ele é considerado invasor, ocupante, clandestino, às vezes, e muitas vezes, ele é vítima de empreendedor inescrupuloso. Mas a hora que ele recebe o título, ele cresce no seu status civitatis, né? Uma injeção, aí ele começa a fazer reforma, ele tem endereço. Eu acho que é bom para todo mundo, né? Sem dúvida. Essa é a linha do prefeito Bruno Covas, né? Do governo do prefeito Bruno Covas. Nós estamos batendo recordes em regularização fundiária, mas o senhor falou uma coisa aí, como o senhor sempre tem excelentes ideias, né? Realmente nós podíamos fazer uma conversa e colocar nos 18 RIs de São Paulo, pensar numa coisa assim, uma parte do trabalho. Sim. Isso acho que faz todo sentido, né? Todo sentido. Porque uma coisa eu posso afirmar para o senhor, o prefeito quer fazer, quer acelerar, porque isso o senhor mesmo já tratou. Do ponto de vista de cultura de paz, de segurança, de estabilidade social, de investimento na própria área. Tem uma consequência econômica. A parte ambiental, desenvolvimento econômico, desenvolvimento socioambiental, econômico da área. A área precisa ter dono. Sim. E, então, isso é muito desejável por nós. Nós temos, eu lá na minha Secretaria de Justiça, e a gente às vezes considera o bem dominical para poder justamente ter uma desafetação, né, que a gente possa então direcionar esse bem para a regularização fundiária conforme a nova legislação. A gente tem feito isso bastante. Né? Houve uma lei recente que converge aí para regularização. Sim. Foi uma espécie de anistia para imóveis para Isso, que a linha está sendo muito bem noticiado isso, foi muito bem recebido, né? É porque, Tonaline, na verdade, assim, desde o tempo do meio ambiente, né, é uma análise que o Bruno Covas fazia, assim, olha, quando a lei não é cumprida por 80%, 90% das pessoas, o problema não é das pessoas. Sim. O senhor concorda comigo? Claro. Quando a lei, existe uma lei que 80%, 90% dos casos a que a lei se destina não está conforme a lei, o problema não é dos casos, o problema é da lei. Que bom conversar com alguém que tem toda a sua experiência e principalmente a sua sensibilidade. Obrigado. Doutor Rubens, porque o direito no Brasil ele ficou tão sofisticado, tão complexo, né? Que em lugar de resolver os problemas das pessoas, às vezes ele institucionaliza, né? Deixa o problema como algo insolúvel. Mas eu tenho certeza de que nós ainda vamos precisar do senhor para dar andamento a essas ideias, né? E vamos ver se aproveitamos, tem só um ano de gestão, são 3 outros anos, né, por enquanto. Então vamos ver se a gente caminha, porque é isso que São Paulo precisa.
pessoas que olhem com carinho para São Paulo, né? E que façam do direito esse instrumento de facilitar a vida, não de dificultar. Tonalini, eu estou muito honrado, muito obrigado por essa oportunidade de conversar com o senhor, que é uma pessoa que eu sou fã, né? Eu sou fã, admirador, o senhor é uma pessoa que inspira, o senhor tem uma visão de Estado, que é a visão que nós precisamos. Eu tenho dito por aí, falo isso para o senhor, que o Brasil precisa de mais José Renato Nalini, né? Que se tiver mais gente pensando assim, a gente vai evoluir melhor. Agora, eu queria aqui oficialmente, formalmente, aceitar a sua sugestão, mas não é só aceitar. Eu gostaria de pedir que nós institua aqui um grupo, que se o senhor puder me ajudar, com o presidente da Arisp, etc., um grupo para a gente. Eu quero participar pessoalmente, eu não vou indicar ninguém. Vou indicar alguém também para me acompanhar, porque nós temos procuradores lá que conhecem mais dos meandros burocráticos da prefeitura do que eu próprio. Mas eu quero pessoalmente participar. Todas as vezes que o senhor propôs grupos para estudar questões, nós tivemos sucesso. Todas as vezes. O senhor é aquela pessoa que, quando dá a ideia e acompanha e abençoa o trabalho dá certo. Então, eu gostaria de não só aceitar, como pedir para que isso acontecesse. Oficialmente, como secretário de Justiça da Prefeitura. O doutor Flaviano Galhardo vai ficar muito feliz, ele vai assistir essa entrevista e deve estar vibrando, porque esse era o propósito. Eu acho que é uma conjunção muito favorável de fatores que vão fazer com que nós tenhamos boas coisas para lembrar dessa parceria. Doutor Rubens, muito obrigado pela entrevista. Uma honra, muito obrigado. A honra foi nossa. Nós conversamos então com o secretário da Justiça da Prefeitura de São Paulo, Dr. Rubens Naman Rizek Júnior. Falei o nome inteiro, viu? Perfeito.